O quê? Então vocês... A posição assumida pelos três significa... Será o fim de todos. Morrerão do mesmo modo que Shaka. Saga, não está se esquecendo de nada? Também somos 3 cavaleiros de ouro do lado de cá. Não temos outra alternativa. Mu, o que vão fazer? A exclamação de Athena! Quando as 2 exclamações de Athena se chocarem uma com a outra, será o fim. Seus tolos lamentarão isso. Estão acabados! Já falamos demais. Já estão prontos? Exclamação de Athena! A Ioria de Leão. Onde estão Saga e os outros 2? Saga e os outros 2? Não importa quem seja. Vocês acham que eu deixaria os inimigos passarem por esta casa? Agora saia logo do nosso caminho! Ora, mas que educados. Poderiam me dizer o que faz vocês acreditarem que será fácil assim atravessar a casa de Leão? Ah, você está sozinho! Escutem o rugido do leão! Relâmpago de plasma! A Ioria de Leão é como um leão dourado que nos mostra suas presas. Olhe bem, esse é o momento em que o destino recua. Porque tem gente que olha pra você e pensa, tá sozinho? Então vai ceder. Tá cansado? Então vai desistir. Tá com medo? Então vai fugir. Mas eu não fui moldado para recuar. Eu fui moldado para permanecer. Porque existe algo maior do que conforto, maior do que a aprovação, maior do que o medo. Dever. E dever não se negocia. Você quer saber o que é força de verdade? Não é gritar mais alto. Não é parecer invencível. É manter sua posição quando todo o resto tenta te empurrar para trás. Então me diga, o que você tem protegido na sua vida? Ou melhor, o que você tem deixado passar? Por fraqueza? Tem pessoas que confundem bondade com fraqueza. Elas acham que porque você tem um coração limpo, você vai aceitar qualquer coisa. Que porque você tenta fazer o certo, você vai engolir injustiça calado. Mas eu vou te dizer uma verdade, que muda tudo. Um coração puro não significa mãos vazias. Significa mãos firmes. Significa que quando você luta, você não luta por vaidade. Você luta por aquilo que é justo. E justiça não é conversa bonita. Justiça é postura. É quando alguém tenta atravessar seus limites e você não precisa gritar. Você apenas olha e decide. Daqui, você não passa. Agora me responde. Quantas vezes você deixou sua vida ser invadida só para não parecer uma pessoa fria? Honra não é o que você diz que é. Honra é o que você faz quando ninguém está aplaudindo. É o que você faz quando está cansado, quando está frustrado, quando está sozinho. Porque é fácil ser disciplinado quando tudo está bem. Difícil é manter a postura quando o mundo aperta. E é aí que muita gente falha. Elas querem uma vida forte, com atitudes fracas. Querem respeito, sem merecer. Querem vitória, sem sacrifício. Mas honra não nasce do desejo. Honra nasce do hábito. E se você quer ser respeitado, você precisa começar a se respeitar primeiro, mesmo quando dói. Escute, você não é livre quando faz só o que quer. Você é livre quando consegue fazer o que precisa. A maioria vive como escravo do próprio conforto. Mas o dever é a única corrente que transforma um homem comum em alguém impossível de quebrar. Dever é o que te levanta sem motivação. Dever é o que te guia sem aplauso. Dever é o que te mantém de pé sem esperança. Então para de esperar vontade, porque vontade é fraca. Vontade some. Dever permanece. E quem vive pelo dever não implora por força. Ele se torna força. Tem algo dentro de você que você tenta esconder. Essa raiva, esse incômodo, essa sensação de que você nasceu para mais,
mas está preso num mundo pequeno. Muita gente chama isso de defeito. Eu chamo de aviso, porque fúria sem direção é destruição. Mas fúria com propósito vira poder. Você não precisa apagar seu fogo. Você precisa dominar ele. Você não precisa se tornar frio. Você precisa se tornar firme. O leão não perde tempo explicando por que é perigoso. Ele apenas caminha e o mundo entende. Quer saber por que você ainda não venceu? Porque você acha que coragem é nunca sentir medo. Não é. Coragem é sentir medo e agir mesmo assim. É tremer por dentro e não deixar isso mudar sua postura. É quando a sua mente diz, recua, e você responde, não hoje. Porque a vida não respeita o fraco. E eu não tô falando de músculo. Eu tô falando de mente, de coluna, de decisão. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser imparável. E imparável é quem decide que não vai fugir. Você sabe o que destrói um homem por dentro? Viver se justificando, tentando provar para todo mundo que você é digno, enquanto você mesmo não se leva a sério. Chega. Chega de falar. Chega de prometer. Chega de amanhã eu começo. Você quer respeito? Tenha postura. Você quer evolução? Tenha disciplina. Você quer honra? Tenha coragem de fazer o que deve ser feito, sem plateia. E agora eu te pergunto, você vai continuar vivendo como quem pede desculpa por existir? Ou vai viver como quem nasceu para ser grande? Eu vou ser direto com você. Você já foi testado e você fugiu. Não porque você não tinha força, mas porque você tentou vencer sem encarar a parte mais difícil. A parte onde ninguém te salva. A maioria só quer crescer quando é confortável. Só quer ser forte quando está motivado. Só quer ser firme quando está tudo sob controle. Mas a vida real é quando você está por baixo. E mesmo assim decide não se humilhar. Não é sobre vencer rápido. É sobre não perder sua dignidade no processo. E hoje, você vai recuperar isso. O mundo não tá nem aí pro que você sente. Ele vai testar sua paciência. Vai testar seu orgulho. Vai testar seu foco. Vai colocar gente na sua vida para te tirar do caminho. Vai colocar dúvida dentro da sua cabeça. Vai colocar cansaço no seu corpo. E aí vem a pergunta. Você vai se tornar alguém instável? Ou alguém inabalável? Porque caráter não nasce no descanso. Caráter nasce quando você é provocado e escolhe não virar fraco. Ser justo não é ser passivo. Ser justo é ser firme. E firmeza assusta quem vive de mentira. Você quer uma verdade que dói? Tem dias que você não vai ter vontade nenhuma. E mesmo assim, você vai ter que agir. Porque se você vive só por vontade, você vive como refém. Mas se você vive pelo seu nome, você vive como alguém livre. A sua palavra tem que valer. Seu compromisso tem que valer. Sua disciplina tem que valer. Porque no final, o que fica não é o que você sentiu. É o que você sustentou. E um homem de honra sustenta. Você quer justiça no mundo, mas você faz justiça consigo mesmo? Você se trata com respeito? Ou vive se sabotando? Você diz que quer mudar, mas repete as mesmas escolhas. Você diz que quer crescer, mas se entrega ao mesmo conforto. Então eu te falo, justiça não começa lá fora. Justiça começa quando você para de ser injusto com você mesmo. Quando você para de tolerar o que te enfraquece. Quando você corta o que te atrasa. Quando você abandona o que te diminui. E escolhe ser digno da sua própria vida. Tem gente que só respeita quem grita. Só respeita quem humilha. Só respeita quem ameaça. Mas isso não é força. Isso é descontrole. Eu não preciso perder a cabeça para mostrar quem manda. Eu só preciso de uma coisa. Postura. Porque postura é o que mantém o leão firme, mesmo quando o mundo quer ver ele no chão. E você? Você não nasceu para ser barulho. Você nasceu para ser presença. A presença que faz os outros pensarem duas vezes antes de brincar com você. Você fica esperando a hora certa. Mas eu já vi esse filme. A hora certa nunca chega. Para quem tem medo demais. O seu limite não é falta de talento. Não é falta de oportunidade. Seu limite tem um nome. Covardia. Covardia de começar. Covardia de continuar. Covardia de sustentar o peso. E sabe o pior?
Não é o mundo que vai te punir, é você mesmo. Porque viver sabendo que você se abandonou, isso é a pior derrota que existe. Olha pra mim. Eu não imploro por respeito. Eu não imploro por espaço. Eu não imploro por chance. Eu treino. Eu luto. Eu sustento. Quem implora dá o controle pro mundo. Quem sustenta a própria postura, vira impossível de ignorar. E você não precisa ser o mais forte. Você só precisa ser o mais constante. Porque constância é o que transforma um homem comum em alguém que o mundo chama de monstro. Só que eu chamo de outra coisa. Digno. Vai chegar um dia em que vão te oferecer o caminho fácil. Vão te chamar para desistir, para se distrair, para relaxar. Vão dizer, você merece. Vão dizer, deixa para depois. Vão dizer, ninguém vai saber, mas você vai saber. E quando você se vende uma vez, fica mais fácil se vender de novo. Até você olhar no espelho e não reconhecer mais quem você era. Então grava isso. Honra é quando ninguém está olhando e mesmo assim você não cai. Você está esperando permissão. Permissão para mudar. Permissão para vencer. Permissão para ser intenso. Mas ninguém vai te dar isso. Porque quem vive pequeno se incomoda com quem decide crescer. Você quer fazer diferente? Então faça. Você quer sair do lugar? Então levante. Você quer ser disciplinado? Então pare de se explicar. Grandeza não é pedida. Grandeza é tomada com trabalho. E quando você começar, vai doer. Mas dor não é sinal de erro. Dor é sinal de evolução. Eu vou te ensinar uma coisa importante. Você pode ser justo sem ser fraco. Você pode ser honrado sem ser ingênuo. Você pode ter coração puro e ainda assim ser perigoso. Porque pureza não é fragilidade. Pureza é lealdade ao que é certo. E quem é leal ao certo não tolera o errado dentro da própria vida. Então corta. Corta o que te atrasa. Corta a desculpa. Corta o vício. Corta a preguiça. E não porque você odeia sua vida, mas porque você respeita demais, para deixar ela apodrecer. Tem gente que acha que dever é se prender a correntes. Eu não. Dever é compromisso com aquilo que você pode se tornar. Dever é olhar para o seu potencial e dizer, eu não vou te trair. E toda vez que você escolhe o fácil, você trai. Toda vez que você adia, você trai. Toda vez que você se entrega ao conforto, você trai. Então hoje, você vai fazer diferente. Não por raiva do mundo, mas por respeito à pessoa que você promete ser. Eu não vim aqui para te agradar. Eu vim aqui para te acordar. Porque existe um leão dentro de você que está cansado de viver preso. Cansado de desculpas. Cansado de medo. Cansado de migalhas. Então levante. Endireite a postura. Pare de pedir um caminho fácil. E comece a exigir o seu melhor. Porque no fim, o mundo não se curva para quem fala bonito. O mundo se curva para quem sustenta a própria palavra. Dever não se negocia. E se você quer respeito, prove sua honra. Mas quem é? Aquele homem é... Então é você. Saga de Gêmeos! Você disse Saga! No passado, foi ele quem assumiu o posto de mestre do santuário. É considerado o mais forte dentre os Cavaleiros de Ouro que servem a Atena. Espera aí, Saga! Camus está com eles. Eu vou cuidar dele. Pode deixá-lo comigo. Seres malignos que corroem a terra. Ouçam bem. Ouçam a explosão das estrelas da galáxia Coliquim. Explosão galáctica! Você vive fugindo da única coisa que poderia te libertar. A verdade sobre quem você realmente é. Enquanto você procura desculpas para continuar pequeno,
O tempo observa em silêncio e te condena. Você age como se tivesse eras para despertar. Quando o mal consegue sustentar um único dia de disciplina. E ainda assim, espera que sua vida mude. Ouça bem o que eu vou te dizer. Não existe despertar para quem escolhe dormir na mediocridade. Você teme a dor, o fracasso, o julgamento, mas deveria temer algo muito pior. A versão de você, que nunca existirá, porque você não teve coragem de nascer para ela. Fique, ouça, e não desvie os olhos, porque a partir de agora, eu não vou poupar você. Dentro de cada pessoa, existe uma voz que suplica pela glória e uma sombra que implora pelo conforto. Você sabe qual delas vem vencendo? A pior possível. A sombra que você alimentou com preguiça, medo e auto-engano cresceu tanto que agora ocupa o seu trono. E o mais trágico é que você se acostumou a chamá-la de eu, como se esse parasita fosse sua identidade. Mas eu não estou aqui para ter pena. Estou aqui para te arrancar da ilusão e te entregar algo que você nunca teve. A consciência da própria grandeza sufocada. Pare de proteger aquilo que te destrói. Ou sua sombra vai devorar qualquer resquício de futuro que você ainda imagina ter. Dentro de você, existe um conflito que você finge não ver. O lado que quer se elevar e o lado que quer te manter rastejando. Eu vivi essa guerra. Eu senti o custo de ignorá-la. E aprendi, da forma mais brutal possível, o que acontece quando você deixa sua escuridão governar. Você quer uma lição? Então escute. A luz só vence quando você a arma. A escuridão só domina quando você se rende. O que você tem feito? Vencido ou se rendido sem perceber? A dualidade existe para te testar. Ou você enfrenta o monstro que habita em você, ou será reduzido a um eco fraco da vida que poderia ter vivido. Você quer justiça, mas não tem coragem de praticá-la contra si mesmo. Você aponta o dedo para o mundo, para as circunstâncias, para o destino, mas nunca para o reflexo no espelho que te traiu mais do que qualquer inimigo externo. Quer o primeiro passo para a verdadeira grandeza? Pare de mentir para si mesmo. O que destrói você não é falta de oportunidade, é falta de postura. A partir de hoje, trate cada decisão sua como se estivesse sendo observada por algo maior. Algo que exige disciplina, grandeza e propósito. Ou você se julga, ou a vida fará isso por você. E garanto que a sentença será muito mais cruel. Você sabe qual é o verdadeiro custo da mediocridade? Não é o tempo perdido. Não é o fracasso. Não é o arrependimento. É o silêncio. O silêncio que acompanha os esquecidos. Aquele que ecoa quando ninguém lembra seu nome. A mediocridade não te mata rápido. Ela te transforma em poeira, em alguém que respirou, existiu, mas nunca viveu verdadeiramente. Se você desaparecer hoje, quem sentiria sua ausência, além de meia dúzia de hábitos inúteis? Você quer ser temido, respeitado, lembrado? Então pare de agir como alguém que merece ser apagado. Existe dentro de você uma força adormecida. Não uma força gentil. Não uma força passiva. Mas uma força capaz de redefinir tudo que você toca. Sabe por que ela não desperta? Porque você a teme. Você sabe que, quando ela surgir, não haverá mais espaço para desculpas. Nem para conforto. Nem para fuga. Despertar essa força exige coragem para perder a versão fraca que você protegeu por tanto tempo. E aqui vai a verdade que você evita. Você só vai crescer quando parar de defender o que te diminui. Não existe grandeza sem sacrifício. Não existe poder sem firmeza. E não existe respeito sem presença. Você quer os resultados dos fortes, vivendo como alguém que hesita. Isso nunca vai acontecer. Nunca. Força não é sobre sentir. É sobre agir, mesmo quando dói, mesmo quando pesa, mesmo quando sua mente tenta te parar. O domínio sobre si mesmo é o aço que separa o comum do extraordinário. E até agora você só moldou versões fracas do que poderia ser. Você acha que seu maior inimigo é o mundo, mas não é. Seu maior inimigo é a dúvida. Ela é pequena, sutil, venenosa. Ela te convence a esperar.
a recuar, a evitar riscos, a acreditar que você é limitado. Mas aqui está o que ninguém te disse. A dúvida é a única corrente que restou te prendendo. E você mesmo foi quem a colocou. Quebre-a, ou seja sufocado por ela até o fim da sua vida. Todo ser humano carrega raiva. Uns escondem, outros explodem, poucos controlam, raríssimos a transformam em poder. Você precisa decidir hoje. A sua raiva vai te destruir ou vai te impulsionar. A raiva, quando guiada, é fogo que purifica. Quando solta, é fogo que consome. Transforme-a em energia, não em ruína. Você age como se o universo tivesse a obrigação de te entregar algo. Não tem. O mundo não respeita a fraqueza, hesitação ou espera. Ele só responde a quem impõe sua presença. Você quer um lugar entre os grandes? Então pare de mendigar reconhecimento e conquiste. Cada segundo que você desperdiça, uma parte da sua grandeza morre. O tempo não é seu aliado. Ele é um juiz silencioso. E ele nunca falha na sentença. Os fortes avançam, os fracos desaparecem. Hoje você decide de qual lado quer ficar. Promessas, metas, juramentos, você já quebrou todos. E ainda se pergunta por que não avança. Pare de falar. Comece a fazer. A palavra de alguém fraco ecoa por segundos. A ação de alguém forte ecoa por gerações. Você quer dominar seu caminho? Domine sua mente. Ali vive a guerra que determina tudo. Ali nasce cada movimento, cada queda, cada renascimento. Sua mente pode ser seu reino ou sua prisão. Escolha. A vida fica mais leve quando você assume responsabilidade. E mais pesada quando você foge dela. Quer realmente mudar? Então pare de culpar o mundo e comece a carregar o próprio destino nas costas. Os fracos se escondem. Os fortes suportam. Toda dor carrega uma mensagem. A maioria foge dela, mas os que a encaram renascem. A dor não está tentando te destruir. Ela está tentando te lapidar. Aceite. Ou continue quebrando antes de se tornar algo. Existe dentro de você uma versão que precisa morrer. A versão preguiçosa. A versão duvidosa. A versão medíocre. A versão pequena. Se você não sepultar essa parte, ela vai te enterrar vivo. Todo grande poder nasce da capacidade de encarar o próprio abismo. Você tem um monstro dentro de si. Não negue. Não tema. Não esconda. Direcione. Molde. Use. A força que você procura está exatamente onde você não quer olhar. Pare. Respire. E entenda. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai carregar suas dores. Você é a arma. Você é o tempo. Você é a sentença. Você é a ascensão. E ela começa agora, no momento em que você parar de negociar com sua própria grandeza. A partir deste instante, você tem duas escolhas. Se render ao conforto e se tornar mais um rosto apagado nas eras. Ou levantar, encarar sua sombra, superar sua própria luz e renascer como alguém impossível de ignorar. O mundo não se curva aos hesitantes, ele se curva aos que dominam. Então decida, vai continuar pequeno ou vai se tornar alguém que até o silêncio teme pronunciar? Minha missão é proteger a casa de Ares. Mesmo que isso custe a minha vida. Se isso significa me rebelar contra você, então eu, Mu, pagarei com a minha própria vida. No entanto... Máscara da Morte, Afrodite... Eu jamais poderei perdoar vocês! Mandarei os dois para o inferno com minhas próprias mãos! Não me diga que você, Mu, o carneiro dourado que galga altivamente as estrelas em seu silêncio pacífico e constante, irá abandonar a sua face serena e se entregar à ira pela primeira vez.
É decepcionante ver homens que outrora foram cavaleiros a serviço do bem se apegarem à vida a ponto de se rebaixar e jurar lealdade a Hades e vir em busca da vida de Atena. Como posso permitir que vocês dois, com suas almas imundas, deem sequer um passo na casa de Ares? Vou me encarregar de mandá-los de volta para onde vocês pertencem. Roubará seu coração, Mu. Rosa sangrenta! Tome isso, Mu! Ondas do inferno! Vou mandá-los de volta ao mundo dos mortos. Fujam! Extinção estelar! Você acha que isso foi raiva? Não foi. Raiva é perder o controle. E quem perde o controle já perdeu a luta. O que você acabou de ver foi clareza. Clareza de quem sabe exatamente o que deve proteger e o que precisa ser interrompido. Eu permaneci em silêncio por muito tempo. Não porque eu não podia agir, mas porque agir sem necessidade é desperdício de força. Existe uma diferença que poucos entendem. Reagir é instinto. Decidir é poder. Se você reage a tudo, qualquer um pode te controlar. Mas quando você domina a si mesmo, o mundo precisa se adaptar a você. O silêncio não é fraqueza, é preparação. A maioria das pessoas confunde força com movimento. Acredita que agir rápido é sinal de poder, mas velocidade sem clareza é apenas fuga. Você não precisa se mover o tempo todo. Você precisa entender o que acontece dentro de você. Quando a mente silencia, as decisões se tornam nítidas. E quando as decisões são nítidas, o medo perde espaço. Eu observo antes de agir, não para ganhar tempo, mas para retirar da ação qualquer dúvida. Quem age confuso age duas vezes. Quem age com clareza encerra o conflito de uma vez. Se sua vida parece sempre em guerra, talvez o problema não esteja fora. Talvez seja o caos que você permite dentro. Nem tudo exige resposta. Nem toda provocação merece sua energia. Nem todo conflito merece sua presença. Força não é estar disponível o tempo todo. Força é saber escolher onde você pisa. Quando você entra em toda batalha, você se fragmenta, se divide e perde direção. Eu não evito confronto por medo. Eu evito porque conheço o custo da força. Você não precisa vencer todas as discussões. Não precisa provar seu valor a cada desafio. Não precisa reagir para existir. Quanto menos você reage, mais claro fica quem realmente tem controle. Existe um momento em que o silêncio já cumpriu seu papel. Um momento em que observar deixa de ser sabedoria e passa a ser omissão. Autocontrole não é fuga, é responsabilidade. Quando esse momento chega, não existe hesitação, não existe dúvida, não existe recuo. Quem domina a si mesmo não treme ao agir. A decisão já foi tomada muito antes do movimento. Força real nasce do equilíbrio entre conter e agir. Quando você aprende a reconhecer esse ponto, suas ações deixam de ser barulho e se tornam sentença. Agir não é resolver. Muita gente age para aliviar a ansiedade. Poucos agem para encerrar ciclos. Quem age por impulso cria novos problemas. Quem age com clareza elimina a origem deles. Resolver exige assumir consequências. Por isso, tanta gente prefere apenas reagir. Quando eu ajo, não é para provar força, é para restaurar ordem. Se você age e tudo continua igual depois, você apenas se moveu. Você não resolveu. Força real não deixa restos. Ela finaliza. Reagir o tempo todo cria a ilusão de controle. Mas quem vive reagindo está sempre atrasado. Quando você reage demais, sua vida vira resposta, nunca decisão. O autocontrole incomoda, porque expõe quem vive à mercê do ambiente. Enquanto alguns gritam, outros observam. Enquanto alguns correm, outros escolhem. E quem escolhe o momento certo, nunca precisa correr atrás de nada. Existe um silêncio que constrói, que pressiona, que organiza. Não é silêncio de medo, é silêncio de comando. Quando você não reage, o mundo se revela. As intenções aparecem, as fraquezas surgem. Silêncio desloca o jogo para o seu tempo.
Quem não suporta o silêncio geralmente tem algo a esconder ou algo a provar. Você não precisa preencher todos os espaços. Às vezes o vazio faz o trabalho por você. A verdadeira decisão acontece antes do movimento, antes da palavra, antes do confronto. Quando você decide internamente, o ato externo se torna simples. Por isso clareza parece frieza para quem vive no impulso. Não é frieza, é alinhamento. Quando você decide quem você é e o que você protege, o resto se ajusta ou cai. Existe um instante em que tudo se concentra. Observação, silêncio, controle. Nesse instante, agir não é escolha, é consequência. Você não precisa explicar, não precisa justificar, não precisa insistir. A ação fala por você. E quando ela acontece, o caos entende que acabou. Poucos suportam o peso do autocontrole, porque controlar a si mesmo exige mais coragem do que enfrentar qualquer inimigo externo. Quando você para de reagir, você começa a se enxergar. E é por isso que muitos preferem o barulho. O barulho distrai, o silêncio revela. Autocontrole não te deixa leve, ele te deixa sólido. Quando você muda por dentro, o mundo reage. Pessoas estranham sua calma, confundem silêncio com fraqueza. O mundo testa quem sai do padrão, mas quem tem clareza não se explica, não se defende. Ele observa e só age quando o limite é ultrapassado. E quando isso acontece, o teste termina ali. Autocontrole é construído, não herdado. Todos os dias você escolhe reagir ou observar. Disciplina não é rigidez, é compromisso. Quem não governa a si mesmo sempre será governado por algo. Disciplina é liberdade silenciosa. Quando você para de reagir, o jogo muda. O respeito aparece, sem ser pedido. Não porque você se tornou agressivo, mas porque se tornou estável. Estabilidade não pode ser manipulada. Você não se torna imprevisível. Você se torna inevitável. Autoridade não grita, não ameaça, não implora. Ela existe. Essa presença nasce da contenção consciente, de saber quem você é e o que você encerra sem aviso. Essa é a autoridade que ninguém ignora. Muitos desperdiçam a vida reagindo a coisas pequenas demais. Enquanto isso, o essencial é adiado. Autocontrole é separar o trivial do decisivo. Quem não faz isso vive cansado e confuso. Antes de agir, você precisa saber o que protege. Sem isso, toda reação parece válida. Clareza nasce do compromisso com aquilo que não se negocia. Quem sabe o que protege, vence o que importa. Reagir sempre cansa. Agir uma vez resolve. Quando você age com intenção, não precisa repetir. Essa é a diferença entre barulho e impacto. Limites só existem quando são reais. Palavras não criam limites. Ações criam. Quem age apenas quando necessário não precisa agir duas vezes. Respeito não é pedido, é consequência. Autocontrole absoluto é domínio. É saber esperar sem enfraquecer e agir sem perder a calma. Você não precisa lutar sempre, mas quando lutar, precisa resolver. Pare de reagir a tudo. Decida, observe, espere. E quando agir, faça de um jeito que não deixe dúvidas. Quem domina a si mesmo não vive em guerra, ele vive em controle. Eu não posso. Eu não posso esquecer a única coisa que restou pra mim no mundo. Eu não posso deixar de lado as minhas lembranças. Não posso! Não posso, Camus! Não posso! Tinha medo de que dissesse isso. Eu fiz o que pude. Prefiro acabar com você eu mesmo a deixar que seja morto por outro Cavaleiro de Ouro, porque você também é meu pupilo. Vou acabar com você com a minha técnica mais poderosa. Dessa forma, com os dois braços arqueados e juntos.
É como um jarro de água. E o que é aquilo que está saindo da boca do jarro? Execução Aurora! Você chama isso de força, mas eu chamo de apego. Você se agarra às lembranças, como se elas fossem âncoras. Acredita que sentir mais te torna mais forte. Não torna. Enquanto você protege o que sente, perde o controle do que decide. E quem perde o controle já começou a perder a luta. A dor que você se recusa a soltar é a mesma que te impede de avançar. E enquanto você treme por dentro, o mundo não para. Se você não aprende a dominar o próprio coração, alguém fará isso por você. E não será gentil. Você acredita que aquilo que sente é sempre verdadeiro. Não é. Emoção é reação. E reação não é comando, é teste. O mundo testa você o tempo todo. Observa quanto tempo você aguenta, antes de perder o controle. Toda vez que você reage sem pensar, entrega o volante da sua vida para algo instável. Você não precisa matar o que sente. Precisa impedir que isso decida por você. Controle não é frieza. Controle é maturidade sob pressão. Quem fala demais já está tentando se justificar. Quem explica demais já está inseguro. O silêncio não é vazio, é espaço para pensar. É onde a mente organiza, antes do próximo passo. A maioria perde porque quer reagir rápido, provar algo rápido, responder rápido, mas força real não tem pressa. Ela espera, ela calcula, ela decide quando tudo já esfriou. Controlar-se tem um preço. Você será chamado de frio, distante, insensível, porque quem vive dominado pelas emoções odeia quem não vive. Mas o controle que você constrói hoje é o poder que te protege amanhã. Você não perde humanidade ao se dominar. Você perde ingenuidade. Ingenuidade custa caro, custa tempo, custa escolhas erradas, custa futuro. Você foi enganado a acreditar que disciplina é castigo. Não é. Disciplina é liberdade atrasada. É abrir mão agora, para não pagar o preço depois. Quem não se governa, vive sendo governado por circunstâncias, por pessoas, por impulsos. Isso não é vida, é falta de estrutura interna. O mundo não respeita a instabilidade. Hoje forte, amanhã quebrado. Isso convida à pressão. Mas quando percebem constância, param. A mente fria cria previsibilidade. E previsibilidade cria respeito. Não porque você impõe, mas porque você não cede. Controle não é repressão. Reprimir é empurrar para dentro, sem entender. Controlar é reconhecer. E decidir não obedecer. Você observa a raiva, atravessa a dor, contém o impulso. Quem reprime explode. Quem controla permanece. Há um momento em que todos quebram. Alguns gritam, outros fogem, outros desistem. E existe aquele que permanece. Não porque não sente, mas porque não se deixa levar. Esse momento separa quem reage de quem decide. Quem perde o controle, joga no ritmo do outro. Quem mantém a mente fria, impõe o próprio ritmo. E ritmo decide resultados. A pressa nasce do medo. O controle nasce da clareza. E clareza é vantagem silenciosa. Você quer ser entendido. Isso te enfraquece. Quem busca aprovação, entrega poder. Quem explica demais, já não está no controle. Faça o que precisa ser feito. Sustente o silêncio. Deixe os resultados falarem. Eles sempre falam mais alto. Sentir tudo cansa, confunde, paralisa. Você não foi feito para reagir a tudo. Aprenda a filtrar, a conter, a deixar passar. Quem sente demais, pensa de menos. E quem pensa de menos, repete erros com emoções diferentes. Há momentos em que avançar é erro, e momentos em que recuar é covardia. Mas existe um terceiro ponto. Parar por dentro, congelar o impulso, congelar a reação,
quem aprende a congelar. Quando todos reagem, passa a escolher finais, em vez de aceitá-los. O final não é sorte, é consequência. Não vence quem sofre mais. Não vence quem sente mais. Vence quem decide melhor. E só decide bem. Quem mantém a mente fria até o último momento. O resto apenas reage. Agora é a minha vez de falar. Não deixaremos nenhum de vocês avançar deste lugar. Preparem-se para morrer! Miro, você deixou a casa de Escorpião sem autorização. Você achou que eu ia ficar esperando? O ataque do Escorpião! Agulha Escarlate! Eu não vou ficar parado na casa de Escorpião depois deles terem matado o Shaka. Minha paciência já acabou. Nada vai me deter agora. Eu vou me livrar de vocês e tudo vai acabar. Eu vou acabar com todos esses miseráveis. A rendição ou a morte. A rendição ou a morte. Mas não pense que estou falando de guerra. Eu estou falando de você. Todos os dias a vida coloca você contra a parede. Não com inimigos, mas com escolhas. E o que você faz? Espera. Adia. Diz que ainda não é o momento. Você chama isso de estratégia. Eu chamo de medo bem disfarçado. Misericórdia não é algo que você recebe porque sofreu. Misericórdia é concedida quando ainda existe honra, quando ainda existe coragem, quando ainda existe luta. Mas me diga, quantas vezes você prometeu que seria diferente? Quantas vezes disse que essa seria a última queda? E ainda assim voltou para o mesmo chão? Você quer mais uma chance, mas não mudou nada que justifique recebê-la. Eu não ataco sem motivo. Eu observo. Eu espero. Eu avalio. E quando eu decido agir, é porque a sua própria hesitação já assinou a sentença. Então pense com cuidado. Você está lutando pela sua evolução ou está apenas adiando o inevitável? Porque misericórdia não é infinita. E paciência não é fraqueza. É o tempo que você recebe antes da consequência. Agora eu te pergunto, se fosse hoje, você sobreviveria ao próprio julgamento? Você quer saber quando a misericórdia acaba? Ela acaba quando você começa a se acostumar com a própria fraqueza. No começo você erra e sente vergonha. Depois você erra e justifica. Por fim você erra e normaliza. É assim que a queda acontece. Não é de uma vez. É gradual, silenciosa, confortável. Você não percebe quando deixa de lutar. Você percebe quando já está distante demais para voltar sem esforço. E é aqui que a maioria falha. Porque lutar contra um inimigo é simples. Mas lutar contra os próprios hábitos exige honra. E honra não é o que você diz quando está motivado. Honra é o que você mantém quando ninguém está olhando. Eu não julgo o seu passado. Eu julgo o que você faz depois de cair. Porque cair é humano, mas permanecer no chão é escolha. Você ainda tem tempo, mas tempo não significa eternidade. Cada vez que você ignora aquilo que sabe que precisa fazer, você se afasta da sua própria redenção. E a distância cresce. Até que um dia, não é mais sobre chance, é sobre consequência. E quando esse dia chega, não adianta pedir misericórdia, porque misericórdia foi cada oportunidade que você desperdiçou antes. Agora pense, você está usando o tempo como aliado ou como desculpa? Você pensa que o seu maior inimigo é a dificuldade? Não é. É a indulgência. É aquela voz suave que diz, hoje não precisa. Você já fez o suficiente. Descansa mais um pouco. Ela não parece perigosa, mas é ela que te corrói. A queda nunca começa com um grande erro. Ela começa com pequenas concessões. Você não traz seus objetivos de uma vez. Você os abandona em silêncio. E o mais curioso, você sempre acredita que pode recuperar depois. Que ainda haverá outra chance, outra oportunidade, outra misericórdia. Mas a vida não funciona com avisos. Ela apenas observa. Assim como eu observo,
E quando a soma das suas concessões supera a sua disciplina, a consequência não pede permissão. Ela chega. Você quer redenção? Então entenda o que ela realmente exige. Redenção não é arrependimento. Não é promessa. Não é emoção intensa por alguns dias. Redenção é constância sob pressão. É continuar quando o orgulho foi ferido. É manter a palavra quando ninguém vai cobrar. É fazer o que deve ser feito, mesmo quando você não sente vontade. Você acha que força é intensidade? Não. Força é controle. Controle sobre o impulso. Controle sobre o medo. Controle sobre a própria preguiça disfarçada de cansaço. Eu não respeito palavras. Eu respeito postura. Porque palavras pedem misericórdia. Postura prova que você merece. Então pare de falar sobre o que você vai fazer. Mostre. Mostre para você mesmo. Porque no fim, o julgamento mais severo não vem de fora. Vem da consciência que sabe exatamente onde você está falhando. E ela não pode ser enganada. Você ainda está esperando sentir vontade. Esperando estar pronto. Esperando que o medo desapareça. Mas coragem não é ausência de medo. É decisão apesar dele. Você quer misericórdia? Então pare de agir como vítima das próprias escolhas. Ninguém está te impedindo. Você só se acostumou a não avançar. E quanto mais você aceita isso, mais difícil se torna reagir. Porque fraqueza repetida vira identidade. E identidade é perigosa. Você começa a dizer, eu sou assim. E pronto, você transforma um hábito ruim em destino. Eu não ataco no primeiro erro. Eu observo o padrão, porque erro isolado é humano, mas padrão revela caráter. Se você falha uma vez, é descuido. Se falha duas, é atenção insuficiente. Se falha sempre, é escolha. Você quer ser forte? Então pare de medir sua força pelo discurso que faz quando está inspirado. Meça pela disciplina quando está cansado. É ali que seu valor é revelado. Não no entusiasmo, mas na repetição silenciosa. Existe um momento em que a vida deixa de avisar. Ela apenas executa. E você já sentiu isso. Quando percebe que perdeu algo por ter adiado demais, quando vê alguém avançar porque fez o que você evitou, quando entende tarde demais que deveria ter agido antes, esse é o ponto em que a misericórdia acabou. Não houve grito. Não houve anúncio. Só consequência. E consequência não negocia. Ela apenas responde ao que você fez ou deixou de fazer. Você ainda está no tempo da escolha, mas não confunda tempo com garantia. Cada dia que você adia a disciplina é um dia que fortalece o seu lado mais fraco. Cada vez que você escolhe conforto, enfraquece a versão que poderia vencer. E quanto mais você alimenta o conforto, mais doloroso será sair dele. Eu não preciso te ameaçar. A realidade já faz isso. A pergunta é, você vai continuar esperando que alguém te salve daquilo que você mesmo está criando? Ou vai assumir o controle antes que o limite chegue? Porque ele chega. Sempre chega. Um momento em que você não pode mais culpar circunstâncias. Não pode mais dizer que tentou. Não pode mais pedir mais tempo. Só resta encarar o que construiu. E nesse momento, não é a sua intenção que importa. É o resultado. Misericórdia é o espaço entre o erro e a consequência. Você ainda está nesse espaço, mas ele está diminuindo. Então escolha. Ou você fortalece sua disciplina, ou fortalece sua queda. Não existe meio termo. Você quer saber a diferença entre quem vence e quem pede misericórdia? Um assume responsabilidade. O outro coleciona justificativas. Responsabilidade dói, porque ela elimina desculpas. Ela tira o conforto de culpar o passado. Tira o conforto de culpar pessoas. Tira o conforto de culpar o momento errado. E quando você não tem mais o que culpar, só sobra você. E isso assusta. Mas é exatamente aí que a força nasce. Não quando tudo está favorável, mas quando você decide parar de fugir. Você fala de justiça como se fosse algo externo, como se o mundo fosse injusto com você. Mas a primeira justiça que precisa existir é interna. Você exige resultados que não construiu. Exige respeito que não sustentou. Exige reconhecimento que não mereceu. Isso não é injustiça, é incoerência. Justiça verdadeira é simples. Você colhe o que pratica, todos os dias, sem exceção. E o que você tem plantado? Disciplina ou desculpa. Existe algo que você evita encarar. Você sabe exatamente onde está falhando. Sabe o que precisa cortar.
Sabe o que precisa começar. Sabe o que precisa abandonar, mas você posterga. Porque mudar exige perder algo. E você ainda está apegado ao conforto, à aprovação, à versão antiga de si mesmo. Mas escute com atenção. Redenção exige ruptura. Você não evolui carregando o que te enfraquece. Você precisa decidir o que vai morrer em você, para que algo mais forte possa nascer. E não confunda intensidade com transformação. Sentir culpa não muda nada. Sentir motivação não muda nada. Sentir raiva não muda nada. O que muda é ação repetida. É levantar quando ninguém aplaude. É treinar quando ninguém vê. É manter a palavra quando seria mais fácil quebrá-la. Honra não é emoção. Honra é constância. E constância constrói algo que o mundo respeita. Você quer ser respeitado? Então torne-se alguém previsível na disciplina. Imprevisível apenas na força. Eu não estou aqui para te destruir. Se eu quisesse isso, já teria acabado. Eu estou aqui para te testar, para pressionar, para ver se ainda existe força aí dentro. Porque todo guerreiro enfrenta um momento decisivo. Um momento em que precisa escolher. Continuar sendo quem sempre foi, ou se tornar alguém que o passado não reconheceria. Você chegou nesse momento. E não há plateia. Não há aplausos. Só você e a decisão. Você quer misericórdia? Então lute como alguém que merece. Não peça tempo. Use o tempo. Não peça motivação. Construa disciplina. Não peça reconhecimento. Construa resultado. O mundo não respeita a intenção. Respeita a consistência. E consistência nasce quando você para de negociar com sua própria fraqueza. Se existe algo em você que ainda quer vencer, então pare de protegê-lo com desculpas. Fortaleça-o com ação. Eu não dou infinitas chances. E a vida também não. Cada oportunidade que você recebe é uma pergunta silenciosa. Você aprendeu? Se a resposta for não, a consequência responde por você. Mas, se a resposta for sim, se você decidir mudar de postura, se você decidir cortar o que te enfraquece, então algo poderoso acontece. Você deixa de pedir misericórdia e passa a merecer respeito. Rendição ou transformação. Não existe meio caminho. Ou você continua negociando com seus limites, ou os destrói de uma vez. Mas entenda, misericórdia não é eterna. Ela é o intervalo entre quem você é e quem você pode se tornar. Use esse intervalo. Fortaleça sua mente, endureça sua disciplina, eleve sua honra. E quando o próximo julgamento chegar, não peça mais uma chance. Olhe de frente e prove que você não precisa dela. Porque no fim, a misericórdia é concedida a quem luta, mas o respeito é conquistado por quem nunca se rende. Agora, Aioria, acabe com os dois ao mesmo tempo! Apenas você, que foi quem criou essa ilusão, pode acabar com ele! Mas o que você está dizendo? Se receber o meu ataque assim, não vai sair ileso! Não se preocupe! Mas jura? Naquele dia, há 12 anos, eu tenho que cumprir a missão que me foi confiada. Naquele momento, eu tomei minha decisão. Missão ou não, eu não tinha como mudar a dura realidade. Eu estava tirando a vida do irmão daquele garoto que ali estava. Eu sabia que uma hora teria que dar a minha própria vida por ele, para pagar pelos pecados que cometi. Existe um momento na vida de todo guerreiro em que ele é obrigado a encarar a própria lâmina. Não a lâmina que ele usa contra os inimigos, mas aquela que revela quem ele realmente se tornou. Muitos acreditam que o maior erro de um homem é cair. Estão enganados. O verdadeiro erro é olhar para aquilo que fez e ainda tentar se convencer de que estava certo. A maioria das pessoas prefere algo muito mais confortável. Inventar desculpas. Culpar o destino. Culpar outras pessoas. Culpar as circunstâncias. Qualquer coisa, menos encarar a própria falha. Mas um verdadeiro guerreiro não tem esse luxo. Porque disciplina não é apenas treinar o corpo. Disciplina é ter coragem suficiente para julgar a si mesmo. E quando esse julgamento chega, não há fuga. Não há justificativa. Há apenas uma escolha. Aceitar o peso do seu erro. Ou viver para sempre tentando se esconder dele. Então me diga,
Quando você olha para as decisões que tomou até aqui, você tem coragem de encarar aquilo que vê? Escute bem, o erro não destrói um homem. O que destrói um homem é a covardia de não admitir que errou. Porque quando alguém se recusa a reconhecer a própria falha, algo muito pior acontece. Ele começa a mentir para si mesmo. E quando um homem começa a mentir para si mesmo, sua disciplina desaparece. Sua honra enfraquece e sua lâmina perde o fio. Você quer saber por que tantas pessoas vivem presas aos mesmos fracassos? Porque elas passam a vida inteira tentando provar que estavam certas, quando deveriam estar fazendo algo muito mais difícil. Algo que exige coragem de verdade. Dizer apenas 2 palavras. Eu errei. Essas 2 palavras pesam mais que qualquer batalha. Porque no momento em que você as pronuncia, todas as suas desculpas morrem. E pela primeira vez, você fica sozinho diante da verdade. Sem esconderijos, sem máscaras. Apenas você. E aquilo que precisa mudar. Mas, entenda uma coisa. Assumir o próprio erro não é um sinal de fraqueza. É o primeiro passo da verdadeira força. Os fracos fogem das consequências. Os fracos escondem suas falhas. Os fracos precisam proteger o próprio ego. Um guerreiro não. Um guerreiro aceita o peso das próprias escolhas, porque sabe de algo que poucos compreendem. Toda decisão tem um preço. E quem deseja caminhar com honra precisa estar preparado para pagar esse preço. Mesmo quando dói. Mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando isso significa admitir que o homem que você foi no passado não estava à altura do homem que você deveria ter sido. Isso exige disciplina, exige orgulho verdadeiro e, acima de tudo, exige caráter. Agora preste atenção no que vou dizer. Existe uma diferença enorme entre carregar culpa e carregar responsabilidade. A culpa paralisa. Ela prende o homem ao passado. Ela transforma o erro em uma prisão. Mas a responsabilidade transforma o erro em algo diferente. Ela transforma o erro em uma lâmina. Uma lâmina que corta ilusões. Uma lâmina que separa o homem que você foi do homem que você decidiu se tornar. Porque quando alguém aceita seu erro de verdade, algo poderoso acontece. Ele para de fugir. Ele para de justificar. Ele para de negociar com a própria consciência. E então, pela primeira vez, ele começa a evoluir. Não porque esqueceu o erro, mas porque decidiu nunca mais repeti-lo. Mas não se engane. Aceitar o próprio erro não é o fim da jornada. É apenas o início da batalha mais difícil que existe. Porque no momento em que você para de fugir, algo inevitável acontece. Você começa a enxergar. Enxerga as escolhas que fez. Enxerga as consequências que causou. Enxerga as pessoas que feriu. E é nesse instante que muitos desmoronam. Eles acreditam que já foram longe demais. Que o erro foi grande demais. Que não existe mais caminho de volta. Mas um verdadeiro guerreiro entende algo que poucos compreendem. O passado não pode ser apagado. Mas o futuro ainda pode ser forjado. E cada decisão que você toma a partir de agora se torna uma nova oportunidade de provar quem você realmente é. Você quer redenção? Então pare de procurar conforto. Redenção não nasce de palavras bonitas. Ela nasce de disciplina. Nasce de escolhas difíceis. Nasce do momento em que você decide. Que nunca mais permitirá que aquela mesma fraqueza controle suas decisões. É aqui que muitos falham. Porque mudar exige algo que a maioria evita. Sacrifício. Sacrifício do orgulho vazio. Sacrifício das desculpas. Sacrifício daquela versão fraca de si mesmo, que prefere justificar os erros, em vez de superá-los. Mas um guerreiro entende algo simples. Se a sua honra foi manchada, então é sua responsabilidade polir novamente a própria lâmina. Cada erro carrega uma lição, mas apenas aqueles que têm coragem de encará-la são capazes de crescer, porque a verdade é dura. O homem que você é hoje foi moldado pelas decisões que tomou ontem, mas o homem que você será amanhã será moldado pelas decisões que toma agora. E é exatamente por isso que assumir seus erros é um ato de poder. Quando você aceita aquilo que fez, ninguém mais pode usar isso contra você. Nenhuma crítica te abala. Nenhuma acusação te destrói. Porque você já se julgou primeiro. E quando um homem tem coragem de enfrentar o próprio julgamento,
ele se torna mais forte do que qualquer adversário. Quantas vezes você já tentou esconder um erro? Quantas vezes tentou convencer a si mesmo de que não tinha escolha? Quantas vezes preferiu proteger o próprio orgulho em vez de assumir a responsabilidade? Todos nós já estivemos nesse lugar, mas poucos têm coragem de sair dele, porque sair desse lugar exige algo raro: humildade para reconhecer a falha, coragem para assumir as consequências e disciplina para se tornar melhor. Então eu te pergunto novamente: quando você olhar para os seus erros, vai fugir deles? Vai justificá-los? Ou vai fazer o que um verdadeiro guerreiro faz? Assumir, aprender e seguir em frente mais forte. O erro não define quem você é. O que define quem você é a decisão que você toma depois dele. Alguns escolhem fugir, alguns escolhem culpar o mundo. Mas aqueles que desejam caminhar com honra fazem algo diferente. Eles aceitam o peso, eles aprendem com a queda e então transformam aquela falha na força que os impulsiona para frente. Porque um verdadeiro guerreiro não tenta apagar o passado. Ele usa o passado para forjar um futuro melhor. Então, quando chegar o momento em que você for obrigado a encarar seus próprios erros, não desvie o olhar. Não invente desculpas. Não fuja da responsabilidade. Apenas faça o que deve ser feito. Aceite, aprenda e levante-se novamente. Porque a verdadeira força de um guerreiro não está em nunca errar. Está em ter a coragem de se tornar melhor. Depois de cada erro. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. Não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso conteúdo, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo.